Já parou para pensar por que a gente confia tanto na ciência hoje em dia? Por que usamos dados para tomar decisões em quase tudo, da saúde à política? A resposta em grande parte começa no século XIX, com uma corrente de pensamento chamada positivismo. E hoje, a gente vai desvendar juntos como essa filosofia moldou o mundo moderno, inclusive a bandeira do Brasil. Vamos lá. O principal nome por trás do positivismo é Auguste Comte. Ele viveu numa época de pura ebulição. A Revolução Francesa tinha virado a sociedade de cabeça para baixo, e a Revolução Industrial estava mudando o jeito como as pessoas viviam e trabalhavam. No meio desse caos, Comte se perguntou: como a gente pode reorganizar a sociedade de uma forma mais estável e próspera? A resposta dele foi simples e poderosa, usando a ciência. A ideia central do positivismo é a lei dos 3 estados. Comte dizia que a humanidade passa por 3 fases de entendimento do mundo. A primeira é a teológica, quando a gente explica tudo pela vontade dos deuses. A segunda é a metafísica, em que buscamos explicações em forças abstratas, como a natureza ou a razão. E a terceira, o estágio final e mais evoluído, é o estado positivo. Nesse estágio, a gente para de procurar o porquê último das coisas e foca no como elas funcionam, usando observação, experimentação e a busca por leis constantes. Ou seja, a ciência se torna a nossa principal ferramenta para entender a realidade. Comte imaginou uma hierarquia das ciências, começando pela mais simples e abstrata, a matemática, e subindo para a astronomia, física, química, biologia, e no topo de tudo, a sociologia. Para ele, a sociologia seria a física social, a ciência que descobriria as leis do comportamento humano e nos guiaria para uma sociedade melhor. A meta era substituir a filosofia especulativa por uma filosofia positiva, prática, focada em resolver problemas reais e promover o bem comum. E aqui entra o famoso lema que todo brasileiro conhece: ordem e progresso. Essa frase resume perfeitamente o projeto positivista. A ordem significa ter uma sociedade estável, organizada, sem o caos das revoluções. E essa ordem seria a base para o progresso, o desenvolvimento material, tecnológico e moral da nação. A ideia era que, com a ciência guiando o Estado, seria possível planejar o futuro de forma racional e eficiente. No Brasil, essa ideia pegou fogo, principalmente entre os militares e intelectuais que proclamaram a República. Eles viam no positivismo a receita para modernizar o país, separar a Igreja do Estado e criar uma administração mais técnica e racional. A influência foi tão forte que ordem e progresso foi parar na nossa bandeira, um símbolo permanente do sonho positivista na fundação da República. Debates sobre a reforma da educação e o papel das Forças Armadas naquela época eram cheios de ideias positivistas, valorizando a disciplina, a técnica e o planejamento centralizado. Mas o legado do positivismo vai muito além da política. Ele está na nossa mentalidade. Essa confiança de que o conhecimento científico é cumulativo, de que podemos prever e controlar fenômenos, vem daí. Pense nas políticas de saúde pública, como saneamento básico e campanhas de vacinação. Pense na engenharia que construiu nossas cidades, nos transportes, no uso de estatísticas para governar. Tudo isso é fruto da crença positivista de que o progresso material, guiado pela ciência, traria também um progresso moral para a sociedade. Comte foi ainda mais longe. É o propício uma religião da humanidade, uma espécie de culto laico, sem deuses, onde a própria humanidade, com seus grandes cientistas, artistas e pensadores, seria o objeto de adoração. A ideia era criar uma nova base moral para a sociedade, focada no altruísmo e no bem coletivo, substituindo as religiões tradicionais por rituais cívicos, que unissem as pessoas em torno de valores compartilhados. Uma meta ambiciosa, sem dúvida, que mostra como o positivismo queria ser mais do que uma ciência, queria ser um projeto completo de civilização. Em termos de método, o positivismo é o pai da ideia de que ver para crer é o que vale na ciência. O conhecimento só é válido se for baseado na observação, na verificação empírica, em algo que possa ser medido, testado e repetido. As teorias são bem-vindas, mas só se puderem ser testadas contra a realidade. É essa atitude que hoje define o rigor científico. Para Comte, quanto mais a ciência avança, mais a gente consegue prever o futuro e, com isso, intervir de forma inteligente para melhorar o mundo. Claro que o positivismo não é perfeito e recebeu muitas críticas. Uma das principais é que, ao focar tanto na objetividade e nos fatos mensuráveis, ele pode acabar ignorando a riqueza da experiência humana, a cultura, os símbolos, as emoções, as subjetividades. Será que tudo na vida pode ser reduzido a uma lei como na física?
Muitos filósofos argumentaram que não. Processos históricos são únicos, e as sociedades são complexas demais para serem explicadas por um único método, especialmente o emprestado das ciências naturais. Outra crítica importante é sobre o risco da tecnocracia. Se a gente encara todos os problemas sociais como questões puramente técnicas, a serem resolvidas por especialistas, onde fica a democracia? Onde fica o debate, o conflito de ideias, a participação popular? A busca incessante pela ordem pode, em alguns casos, justificar governos autoritários que impõem um progresso de cima para baixo, sem ouvir a sociedade. Por isso, muitos pensadores alertaram para a necessidade de equilibrar a ciência com a liberdade e o diálogo. Ainda assim, é impossível negar a herança positiva do positivismo. Quando um governo usa indicadores para medir a pobreza, estabelece metas para a educação, ou usa dados para combater uma epidemia, ele está usando ferramentas que nasceram dessa cultura. A exigência de transparência, de que as decisões sejam baseadas em evidências e não em achismos, é um legado direto dessa filosofia. A busca por racionalidade na gestão pública continua sendo um ideal muito presente. Na educação, o foco em disciplinas científicas, o investimento em laboratórios e o incentivo ao método experimental são reflexos claros do positivismo. A ideia de alfabetização científica, de capacitar todo cidadão a entender o mundo de forma racional, é a tradução moderna daquele antigo ideal. O desafio, hoje, é integrar esse conhecimento técnico com as humanidades, garantindo que a ciência sirva a propósitos éticos e humanos. Em resumo, o positivismo de Conde foi uma tentativa grandiosa de usar a ciência para construir um mundo melhor. Ele nos deu ferramentas poderosas de planejamento, gestão e conhecimento, que usamos até hoje. Ao mesmo tempo, ele nos deixou com um desafio: como equilibrar a ordem com a liberdade, o progresso com o respeito à diversidade, a técnica com o sentido da vida. Entender o positivismo é entender a ambição e os dilemas da própria modernidade. E essa reflexão é mais atual do que nunca. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!